Fala pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem, todos estejam, sim, se cuidando nesse período que é tão difícil pra gente. Eu queria pedir desculpa pra vocês, eu fiquei um pouco sumido, que eu tive alguns problemas pessoais, e aí faz um tempinho que vocês não têm aula da minha frente. Então, a aula de hoje é mais uma aula para aquecer os motores, tá? Eu vou falar resumidamente o que a gente já falou sobre geometria especial e sobre os prismas, tá? E a partir de semana que vem a gente volta a falar, a gente volta a dar continuidade à nossa matéria. No caso, semana que vem, nós veremos pirâmides, tá joia? Então, vamos começar nosso resuminho e vamos falar sobre a geometria especial, tá? Até então, na nossa geometria plana, a gente trabalhou apenas com figuras bidimensionais. O que isso quer dizer? São figuras que ocupam apenas dois eixos do plano cartesiano. Por exemplo, um quadrado, certo? Um quadrado, a gente percebe que ele vai ter um certo comprimento aqui, concorda comigo? E aqui uma certa largura. Então, é uma figura de duas dimensões. Perfeito? Por exemplo, uma linha é uma figura de uma dimensão, certo? Porque ela tem um comprimento, mas a gente não consegue definir uma largura aqui para ela, certo? Ela é assim, um ponto, assim, olhando na lateral da linha, ela é apenas um ponto. A gente não consegue dimensionar o tamanho desse ponto. Então, por exemplo, um ponto, ele é o quê? Ele não tem, a gente não consegue definir dimensões para ele, certo? A gente não consegue dizer que ele tem um comprimento e uma largura aqui. Agora, no caso da geometria espacial, nós trabalharemos com o quê? Nós trabalharemos com figuras tridimensionais, certo? Por exemplo, um cubo, tá? Acredito que todo mundo já teve contato com um cubo, tá? E o cubo, ele é uma figura tridimensional. Por quê? Porque ele possui um comprimento aqui, ele possui uma largura aqui e ele possui aqui uma certa altura, tá? Uma altura que eu vou chamar de h. No caso do cubo, nós vamos ver que todas essas medidas elas são iguais, tá? Mas só no caso do cubo, tá? Então, a geometria espacial nada mais é do que aquilo que a gente tem mais contato, que a gente tem no dia a dia, tá? Então, por exemplo, um caderno, um livro, tá? Qualquer coisa que a gente pega assim, geralmente ela tem três dimensões, tá? E para começar a falar de geometria especial, a gente precisa definir o que é um poliedro, tá? O poliedro, ele é um sólido geométrico formado por polígonos. Então, ele é uma figura tridimensional, certo? E que ele pode ser formado por paralelogramo, por qualquer figura que seja bidimensional. Um hexágono, um pentágono, certo? Qualquer coisa. A única coisa que ele não pode ter é parte arredondada, tá? A partir do momento que uma figura geométrica espacial ela tem parte arredondada, a gente vai chamar isso de corpos redondos, beleza? E bom, por exemplo, vamos pegar isso aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja, por exemplo, uma caixa de sapato, tá? Que é muito parecido, tá? A intenção é a gente trazer os problemas da vida real para um problema matemático para a gente conseguir resolver. E eu vou mostrar isso para vocês mais adiante, tá? Por exemplo, essa caixa de sapato nossa, ela tem algumas características importantes. Ela tem algumas coisas nelas que são importantes a gente saber o que é, tá? A primeira coisa que essa nossa figura tem é a face, tá? O que é a face de um poliedro? A face de um poliedro é o próprio polígono, tá? Que são esses polígonos que formam esse poliedro. Então, por exemplo, esse nosso paralelogramo aqui, como está desenhado, isso aqui é uma face que a gente tem, certo? Essa aqui é uma segunda face que a gente tem. Essa aqui é uma terceira face. Então, observem que cada poliedro ele vai ter um número de faces diferentes, porque nem todos os poliedros são dessa maneira. Imagine que eu tenho um poliedro que ele seja assim. Ficou bem ruim o desenho, né? Mas vocês vão perceber que o número de faces, por exemplo, vai alterar de acordo da maneira que é o nosso poliedro, tá? Beleza. Então, o primeiro elemento que a gente falou foi a face. O segundo elemento são o que? São as arestas, tá? O que são as arestas? Arestas são essas linhas, tá? Essas linhas que delimitam
o nosso poliedro e delimita o nosso polígono também, certo? Então, por exemplo, para cada poliedro nós teremos um número de arestas diferentes, certo? Por exemplo, se a gente quisesse contar o número de arestas que esse poliedro aqui tem, olha, 1, 2, 3, 4, 4 arestas, certo? 5, 6, 7, e aqui atrás, ó, a gente não está vendo, mas aqui a gente tem uma aresta também, tá? Que é uma aresta que ela passa aqui, ó. Certo? Que essa aqui são arestas, por exemplo, ó, que a gente não está vendo, que está na parte de trás do desenho, tá? Então, mais esta aresta aqui, 8 arestas. 1, 2, 3, 4. Ou seja, nesse poliedro nós temos 12 arestas, tá? Então, as arestas são o quê? São essas linhas que delimitam tanto o nosso polígono como o nosso poliedro, tá? E por último, nós temos os vértices. O que são os vértices? É a mesma coisa que na geometria plana, tá? São os pontos onde há a ligação dessas arestas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, é uma aqui é um vértice, tá? Aqui é um outro vértice, tá? Então, ó, observem que esse ponto aqui, por exemplo, ele está recebendo uma aresta, duas arestas, três arestas, certo? Então, ó, isso aqui é o que nós chamamos de vértice, beleza? Então, ó, são esses três elementos primários e principais nos nossos poliedros, tá? Bom, já que a gente falou de face, aresta e vértice, eu falei com vocês, não sei se vocês lembram, que tem uma relação muito importante que é a relação de Euler, tá? Em que ela, para os poliedros convexos, ela tem uma seguinte fórmula que relaciona esses três elementos. E qual relação que é essa? V mais F, ou seja, o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, tá? E aí eu até falei um macetinho para vocês decorarem essa fórmula, eu falei lá na videoaula anterior, se vocês quiserem olhar lá, mas eu decoro assim, vamos fazer amor a 2, tá? Que eu acho que pega assim para guardar, para fixar a fórmula, beleza? Bom, então, por exemplo, eu falei que essa fórmula ela funciona para todos os polígonos convexos, tá? Mas não funciona para todos os polígonos que são côncavos. E aí é que vem a diferença. O que é um polígono convexo? Não, desculpa. O que é um poliedro convexo e o que é um poliedro côncavo, tá? E é a mesma coisa dos polígonos, tá? Por exemplo, se eu conseguir traçar uma reta e essa reta ela entrar e sair mais de uma vez do poliedro, então ele não é convexo, tá? Por exemplo, aqui, ó, ele entrou uma primeira vez, aqui saiu uma primeira vez, aqui entrou uma primeira vez e aqui saiu uma segunda vez, certo? Então, se eu conseguir fazer isso com o poliedro, então ele não é convexo. E aí, essa fórmula, às vezes, não vai funcionar para ele, tá? Em alguns casos funciona, em alguns casos não. Então, por exemplo, a gente tinha visto a caixa de sapato, tá? A caixa de sapato, se vocês observarem, independente de onde eu traçar essa reta, eu nunca vou conseguir fazer com que essa reta ela entre e saia mais de uma vez, certo? Vai ser sempre entrar uma vez e sair uma vez. Concordam comigo? Beleza. E aí, por exemplo, vamos pegar uma questãozinha aqui, tá? Que é a Universidade Federal do Piauí. Em um poliedro convexo, ou seja, a relação de Euler, ela obedece. O número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é... Bom, então a gente já sabe que a gente vai ter que trabalhar, por exemplo, a relação de Euler. Vocês concordam comigo? Porque ele está relacionando aí o número de vértices, faces e arestas, tá? Então aqui eu vou reescrever a nossa fórmula, tá? E aqui ele deu uma informação muito importante, ó. O número de arestas excede o número de faces em 18. Ou seja, se o número de faces é f, tá? O número de arestas é igual a f mais 18. Vocês concordam comigo? Porque ele falou, ó, o número de arestas excede o número de faces em 18. Ou seja, o número de arestas é o número de faces mais 18. Então, olha, vamos jogar essa formulazinha aqui na nossa fórmula, na nossa relação de Euler. Então, olha, a gente vai ter que
o número de vértices mais o número de faces é igual... Bom, a gente sabe que o número de arestas é f mais 18, certo? Mais 18 mais 2 da forma. Perfeito? E aí vou passar o f subtraindo. Então é v mais f menos f é igual a 18 mais 2, que é 20. Vocês concordam comigo? Tá. E f mais f, por exemplo, isso que a gente cancela, tá? Porque um número de faces menos número de faces é igual a zero. Então, olha, o número de vértices vai ser igual a 20. Perfeito? Bom, e a partir daí a gente conseguiria achar, por exemplo, o número de arestas e o número de faces, tá? Aí basta a gente, como se diz, manipular um pouquinho, beleza?